enquanto as pessoas estão entrando, e para quem for assistir a gravação depois, por que eu resolvi fazer essa live? Não foi só porque me pediram, mas por causa dos memes que as pessoas estão colocando sobre o café, sobre a picanha, sobre o ovo, e isso, sem perceber, atrapalha a nossa prosperidade. Até fiz um vídeo hoje, para quem ainda não viu, tá aqui no Instagram, é um Reels, falando exatamente sobre isso. Então, muitas vezes a gente não percebe que essas brincadeirinhas que a gente faz, que mostram sim a nossa realidade atual do país, atrapalham a nossa prosperidade, porque tudo tem a ver com a nossa mentalidade. Então, para você ter mais prosperidade na vida, é muito importante que você destrave a sua mente. Isso é fundamental, porque a gente não aprende quando é criança a receber. A gente é sempre muito cobrado e a gente vê muitas vezes brigas dos pais em relação ao dinheiro, frases assim, ai, não conta sobre isso porque fulano vai ter inveja e não vai dar certo. Pelo menos na minha família era assim, ai, não conta que vai viajar, não conta que você vai trocar de carro, qualquer coisa assim. Só conta quando acontecer, senão as pessoas vão ter muita inveja e não vai dar certo. Não tô falando para você contar, mas só esse medo de que as pessoas tenham inveja já faz com que você não queira aquilo. Então, muitas vezes você sonha em ter um carro melhor, uma casa melhor, mas e o que as pessoas vão dizer? Então, todo esse medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, atrapalha a sua prosperidade. Se você mudar de cargo, a mesma coisa. Se você começar a se relacionar com uma pessoa legal, a mesma coisa. Porque isso não é só para dinheiro, é para qualquer área da vida, tá? Então hoje a gente não vai falar só de dinheiro, mas também de relacionamentos, de carreira. Então tudo que você tem medo, tudo que você pensa, tudo que você sente em relação ao amor, dinheiro, carreira, trabalho, saúde, é o que está hoje na sua realidade. Se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar o que você pensa e o que você sente, tá? Isso é fundamental para você ter mais prosperidade. Algumas pessoas me mandaram um e-mail hoje me perguntando se a live ia ficar gravada, que não ia conseguir assistir ao vivo. Ela fica gravada por alguns dias, depois ela é retirada e sobe para a plataforma da Hotmart, tá? Depois ela é vendida porque ela faz parte de um curso que eu só gravo ao vivo. E eu dou a chance para as pessoas que não têm dinheiro para comprar assistirem e destravarem a sua prosperidade, mudarem a sua mentalidade, várias coisas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para destravar a sua prosperidade é identificar os seus bloqueios. Então, que você se esforça para ter um relacionamento, para ter dinheiro, para subir na carreira, para trocar de carro, para melhorar a sua saúde e de repente parece que tudo escapa pelas suas mãos. Você entende por que isso acontece? Porque é só você que consegue fazer isso com você. Ninguém mais é responsável por isso. Esse é o primeiro ponto. Ter autorresponsabilidade. Assumir que tudo que tem hoje na sua vida, de bom e de ruim, foi você que criou, de alguma maneira. Então, primeira coisa, o que você ouviu na sua infância, principalmente sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre carreira, sobre trabalho. Eu, por exemplo, ouvia muito que eu tinha que prestar concurso público. Minha família é de concursados públicos. Imagina que eles pensavam que alguém podia empreender, ter seu próprio negócio. No digital isso nem existia na minha época. Então, eu ouvi muito isso. Muito sobre inveja. Muito sobre homens não prestam, cuidado com as pessoas, cuidado com as amigas. Muito. Eu ouvi muito. Que é muito difícil ganhar dinheiro, que a vida é uma luta. E isso foi criando raízes em mim. E é um processo. Até hoje eu me pego, até como eu falei hoje no vídeo,
me corrigindo. Mas para eu poder me corrigir, eu tenho que saber o que está errado. Então a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu citei esses memes de hoje em dia, nessas frases de café, ovo, picanha, essas coisas. Se você está repetindo isso, dificilmente você vai sair disso, você vai conseguir comprar. Porque o país tá do jeito que tá. A gente, no momento, consegue até ir para as ruas, como foram, fazer essas coisas. Mas o que você precisa é fazer mais dinheiro para conseguir comprar o que você quer. Porque tem muita gente rica, milionária, que nem sabe disso, que não está preocupado com isso, está preocupado com outras coisas. Então, o que você precisa mudar é a sua mentalidade para fazer mais dinheiro no momento, para conseguir comprar as coisas com facilidade no supermercado. Então, em vez de reclamar desses preços, de curtir os memes, de fazer tudo isso, muda o seu pensamento. Isso é uma crença limitante. Você precisa mudar. Eu vou ao mercado, compro tudo com facilidade. Eu vou ao shopping, compro tudo com facilidade. Começa a ressignificar isso, que as coisas começam a fluir. Porque a partir do momento que você fala que tá difícil, que você não consegue, que outras coisas vão surgindo, vão quebrando na sua casa, porque o dinheiro vai embora. E aí vai ficar mais difícil. Então, cuidado com o que você tem falado sobre a situação atual, financeira, não só sua, tá? Geral. Cuidado com esses memes, cuidado com isso, porque isso tá impregnado. Pra mim, pelo menos, aparece toda hora nas redes sociais, as pessoas. Então, hoje em dia eu tenho até me corrigido as pessoas, porque é a minha função, ajudar as pessoas a prosperarem na vida, mesmo numa roda pequena de amigos no dia a dia. Então, começa no seu dia a dia, começa a perceber. Outra dica importante, atual. Quando você vai ao mercado, você vai comprar um sabonete, por exemplo, você compra o mais barato ou o que você gosta? Porque às vezes são centavos de diferença, não vai fazer diferença. E quando você compra um mais barato que você não gosta, você mostra para o universo que você não merece aquele que você gosta. Isso vai influenciar em tudo? Vai. Um simples sabonete vai influenciar no resto? Vai influenciar. Que você não merece um bom relacionamento, que você não merece um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa. Influencia em tudo, porque influencia no seu merecimento. Então, o primeiro ponto é você fazer uma lista disso. O que você tem feito com você? O que você tem comprado menos? Que tipo de relação você tem aceitado? Que tipo de comportamento das pessoas você tem aceitado? Que você não tem colocado limites? Porque a gente aprende sempre a pôr a melhor mesa para os outros. É sempre para os outros. É sempre o melhor prato, sempre o melhor copo, é sempre só quando a visita vem e nunca pra gente. Isso é falta de merecimento. Isso é algo que a gente aprende e que você precisa mudar. Então, comece a colocar coisas para você. Então, primeiro ponto, faça uma lista de tudo que você acredita nesse momento que você está fazendo errado. O que você tem falado, o que você tem curtido, que rodas de amigos você tem participado. Tudo isso. Qual o seu comportamento no mercado, qual o seu comportamento no shopping, qual é o seu comportamento em geral no dia a dia. Tá? Nossa, isso faz sentido? Você acredita que isso faz sentido? Isso está atingindo o seu merecimento? Você está se dando menos? Você está aceitando muito menos das pessoas? Eu consigo impor limites hoje em dia com as pessoas porque eu trabalhei muito a minha autoconfiança, muito meu autoconhecimento. Eu consigo impor limites com facilidade. Às vezes, muita gente eu vejo que não consegue. Consegue falar, eu não vou, porque eu não gosto de ir nesse lugar. Não, as pessoas inventam 1000 desculpas. Você não precisa inventar desculpas. Você precisa falar o que você quer. Tudo isso, esse limite, essa falta de merecimento, essa falta de autoconfiança, atrapalha a sua prosperidade. Então, o primeiro ponto, você que quer mudar a sua situação, é fazer uma boa investigação na sua situação atual. Começa por uma área. E aos poucos você vai indo para as outras áreas. Então, começa por dinheiro, como você tem se comportado no mercado, no shopping,
um posto de gasolina, como você tem se comportado no seu dia a dia. Se você quer mais dinheiro, se você quer um relacionamento, como você tem se comportado com os seus amigos. Você consegue pôr limites com a sua família? Você consegue falar o que você quer? Você consegue ser verdadeiro? Para qualquer relacionamento é importante verdade, respeito e diálogo. Qualquer. Na sua carreira, você investe em você? Ou você tem medo? Ai, não vou fazer mais que isso, vou ficar só ali. Então, começa a analisar as áreas da sua vida. Começa a entender como que funcionava com os seus pais. O que eles falavam, o que eles pensavam sobre essas áreas da sua vida. Porque isso influencia 100%. O que você ouviu na sua infância sobre isso, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre carreira, sobre comprar marcas. Você compra as mesmas marcas dos seus pais, por exemplo, no mercado. O que é diferente? O que você conseguiu fazer diferente? Então, o primeiro é identificar aonde estão seus bloqueios de prosperidade. Senão você não vai conseguir trabalhar isso, tá? Outro ponto fundamental. Muita gente tem medo de olhar a conta bancária, por exemplo. Ou medo de olhar qual é o tamanho da dívida. Eu tive muito esse medo, mas você tem que encarar de frente. Porque o ponto de virada, para quem já ouviu explicando aqui sobre as emoções, sobre um pouco de física quântica, é a coragem. Então, olhe as suas dívidas. Quanto você está devendo para cada lugar? Olhe a sua conta bancária. Porque uma pessoa com dinheiro, uma pessoa próspera, não tem medo de olhar a conta bancária. Se você tem medo de olhar para a sua conta bancária, é um grande problema. Encare de frente. Eu tenho tanto de dívida, eu tenho X na conta bancária, eu tenho tanto de conta para pagar ainda, né? Ainda a gente está no dia 18. Então, pensa o seguinte. Hoje a gente está no dia 18, por exemplo. Se você já conseguiu pagar o condomínio, a água, a luz, enfim, quais contas você conseguiu pagar? Agradeça por isso. Não fica olhando o quanto que você vai precisar pagar do cartão de crédito, o quanto que você não consegue nem pagar o mínimo. Agradeça pelo que você já conseguiu pagar. Essa é uma dica importante. Vai agradecendo pelo que você já conseguiu. Para de olhar o que falta. Começa a agradecer, mudar o seu foco para o que você tem. Lembra? Mentalidade. Então, olha para o que você conseguiu pagar. Primeiro, agradeça, seja profundamente grato pelo que você já conseguiu. Se você não for profundamente grato por já ter conseguido fazer isso, você nunca vai conseguir zerar suas dívidas. Tá? Outro ponto, ainda falando de comportamento financeiro. Você sente culpa em investir em você, em gastar com você? Seja pouco, seja R$5, você sente culpa? Por que eu tô falando isso? Porque a culpa é destruidora. Ela destrói tudo que vem pela frente. Seja relacionamento, seja qualquer coisa na sua vida, dinheiro, finanças, carreira, tudo que ela vê pela frente, ela destrói. Então, se você sente culpa em gastar com você, seja uma blusinha, como o pessoal brinca, você não vai conseguir ter mais dinheiro. Vou contar uma situação. Um tempo atrás eu fui no shopping, eu precisava comprar algumas coisas e eu realmente queria comprar umas blusas, eu tinha uma festa, comprei algumas coisas, fui sem culpa, comprei. Quando eu cheguei em casa, eu recebi mensagens, eu tinha vendido mais do que eu tinha gasto comigo no shopping. No mesmo dia. Porque eu fui sem culpa, sem medo de não ter o dinheiro, sem medo de quando viesse a fatura do cartão de crédito eu não conseguisse pagar. No mesmo dia entrou muito mais do que eu tinha gasto no shopping. Porque eu fui sem culpa, sem medo. Isso é bem importante, tá? Tô falando pra ninguém fazer loucura, mas é não sentir a culpa. Lembra do merecimento que eu falei em primeiro lugar. Então, identificar esses padrões que nós falamos agora nesse primeiro ciclo é muito importante.
Se você quer mudar a sua mentalidade, se você quer desbloquear a sua prosperidade, se você quer sair da escassez e ir para abundância, para prosperidade em todas as áreas da sua vida. O segundo ponto é reprogramar sua mente. Já que você já vai fazer o exercício de identificar esses bloqueios, o segundo é reprogramar sua mente para abundância. Então, eu quero que você seja sincero com você. Você sente lá no fundo, de verdade, que você merece ser próspera? Ou quando eu falo isso, já vem vários pensamentos, várias vozinhas assim nessa cabeça, falando, não, será? Não, mereço, mas não é um mereço, assim, eu mereço ser próspero. Eu mereço ter 100 milhões na conta, hoje. Se você já tá pensando, nossa, que horror que ela tá falando, nossa, isso é impossível, você nunca vai ter. Isso é bem importante. O que você sente quando eu falo 100 milhões ou 100 bilhões? Vem, nossa, só roubando faz isso? Se você está pensando nisso, você tem crenças bem enraizadas sobre dinheiro. Você deve estar falando, nossa, ela está aqui ao vivo falando 100 milhões, 100 bilhões, que horror, que absurdo, eu vou ter que roubar para fazer isso, só gente muito desonesta consegue. Não, gente, não é só gente muito desonesta, é essa chave que você precisa virar. Tem várias pessoas honestas que fazem isso. Boa tarde, Jaquier, né? Boa tarde. Então, eu conheço gente que queria ganhar muito mais dinheiro, queria fazer muito mais dinheiro, muito boa, pessoa excelente profissional, criava as boas oportunidades e dava um jeito de gastar tudo. Quando o dinheiro entrava, seja quanto fosse, podia ser 100 mil na conta, ela dava um jeito de se livrar do dinheiro. Até que ela conseguiu se trabalhar, aceitar que ela tinha que se trabalhar, porque ela fazia dinheiro com facilidade. Fazia 100 mil, 200 mil com muita facilidade. Só que também ela gastava com muita facilidade. Daí tem aquela, o dinheiro, o que vem fácil, vai fácil. Então, essa crença que ela teve, uma das crenças que ela teve que trabalhar foi essa. Então, como que é o fluxo de dinheiro da sua vida? Como tem sido? Cheio de altos e baixos? Ou ele demora para vir, quando vem, acontece um monte de coisa, quebra o carro e vai embora. Então, isso você precisa entender para poder reprogramar isso. Então, depois que você identificar, você precisa começar a reprogramar. Uma das formas, vou dar algumas formas de você fazer isso, é primeiro, como eu também sempre falo aqui, é cercar-se de pessoas que já vivem o que você deseja. Pessoas que já vivem o relacionamento que você deseja. Que já vivem numa casa, que já tem o carro, que já tem um emprego, que já tem tudo o que você deseja. Não é para olhar com inveja, é para aprender, para conviver, para ficar perto dessas pessoas, para entender o que elas fazem, como elas pensam, como elas andam, como elas se vestem. Isso é bem importante. Outro ponto bem importante, que eu até mostrei na live passada, é todo dia agradecer por pelo menos 5 coisas. Pode ser o que você já tem, o que você já é, ou o que você ainda não tem, ou o que você ainda não é. Mas o importante é ser profundamente grata. Tem outra opção? Não. Enquanto você não for profundamente grato pelo que você já tem, você não vai ter mais. Você tem um carro velho, batido, riscado, agradeça pelo que você já tem. Tá andando? Tá funcionando? Agradeça o que você tem. Anda de vez em quando? Agradeça pelo dia que ele anda. Agradeça pelas roupas que você tem. Agradeça pela comida que você tem na geladeira. Agradeça por estar respirando, por ter internet. Agradeça por tudo. Bom? Praticar afirmações como: eu mereço prosperidade na minha vida.
Eu recebo. Uma das coisas que eu falo bastante é eu recebo. Outra frase que eu falo: eu vendo com facilidade e as pessoas pagam no Pix. Uma das frases que eu sempre falo, e geralmente as pessoas me pagam no Pix. Eu vendo todo dia. Para quem está aqui vendendo algum serviço, produto, eu mereço as melhores coisas da vida. Eu aceito as melhores coisas da vida. São frases que você tem. Eu coloco no meu celular, agora não dá para fazer porque eu tô com o meu celular, e pondo lembretes. Então eles vão despertando como remédio. Então, algumas vezes ao dia, principalmente de manhã, tem algumas frases que despertam e vai ativando isso como uma dose de um remédio. Eu gosto dessa técnica, eu aprendi com o Brandon Bouchard, me ajuda bastante. Faz anos que eu pratico essa técnica, que fica um lembrete no celular de algumas frases. Então tem umas 10 frases que elas vão despertando todos os dias. É uma técnica muito legal, que ajuda bastante. Porque às vezes que frase que eu vou pôr? Põe lá no celular, vem uma frase pra você, põe lá no celular. Eu fui acumulando. Às vezes, quando não faz mais sentido a frase, eu tiro, troco, ponho outro, sem problemas, tá? Quando surgiu um pensamento negativo sobre dinheiro, sobre relações, que vem, não tem como, né? Ainda é muito enraizado na mentalidade humana. Você pode usar outra técnica que é bem legal, falar cancela, deleta e substituir por uma frase positiva. Então, outra frase que eu tenho praticado, que eu até brinquei no vídeo, eu sempre tenho mais do que o suficiente. Eu sempre tenho dinheiro mais do que o suficiente. Eu sempre tenho muito mais do que o suficiente. Eu faço com muita facilidade. Eu compro tudo que eu gasto, por exemplo, no mercado, no shopping, volta multiplicado para mim por 70 vezes 7. Então, toda vez que eu tô pagando no caixa, como alvo hoje, né, o assunto foi o mercado, esse dinheiro vai voltar para mim multiplicado por 70 vezes 7. É muito fácil comprar isso. Então, eu vou mudando a minha mentalidade e as coisas vão acontecendo. O dinheiro vai vindo de formas inesperadas. Então, outra frase: o dinheiro vem de várias fontes, de formas inesperadas e abundante. Uma boa frase. Alguém tem alguma sugestão de frase que já pratica? Bom, o terceiro ciclo é atitude. Porque não adianta só ficar ali visualizando, pedindo, orando, brigando com Deus, ou enfim, qual seja a sua religião, e não agir. Não adianta, tá? Então, é bem importante você ter atitudes. Pedir, visualizar, mentalizar a frase ajuda? Claro que sim. Mas é importante você agir com consistência, com disciplina. Então, uma pergunta: você tem medo de investir em você? Você tem medo de investir num coach, numa mentoria, em algum tipo de terapia para te ajudar a desbloquear isso? Você tem medo de investir em você? Porque o medo de investir em você tá ligado também à crença de não merecimento. Eu não mereço, eu vou ficar nessa vidinha, meus pais sempre tiveram essa vidinha, é isso. Existe também a culpa de além dos pais. Como eu já falei, para quem me procura muito para fazer constelação, existe muito essa culpa de além dos pais. Bem consciente, mas existe, tá? Então, poucas pessoas não têm essa culpa. Mas são pessoas que já trabalharam muito em terapia, já fizeram muitas coisas e continuam se trabalhando e conseguem ir além, tá? Então, conheço muita gente que já morria de medo de investir em cursos, em ferramentas para crescer. Eu era uma, falei, mas que bobagem, para que eu vou ficar 3 dias num treinamento que eu morri de dor nas costas? Às vezes eu viajava muito pro Rio
Meu Deus do céu, que eu não vou fazer isso, vou gastar esse dinheiro nisso, nem tenho dinheiro, como é que eu vou investir numa viagem pro Rio, ficar 3 dias lá comendo e estudando? Não, eu achava uma grande bobagem quando alguém me falava isso. Hoje, obviamente, muito pelo contrário, eu vou em vários treinamentos, não só no Rio, em São Paulo, em vários lugares, faço muito treinamento online, assim, tudo, eu sempre estou investindo em mim, eu cheguei a fazer muitos cursos só de constelação, eu tenho 4 formações, então tenho vários cursos, várias formações em coach, física quântica, neurociência, fui para várias coisas para poder estar aqui. Então eu sempre estou investindo em mim, estou sempre me atualizando, porque o mundo está sempre, né, mudando. Fiz cursos de inteligência artificial, fiz cursos de marketing digital, vários, não só um. Então eu sempre estou investindo em mim, porque como que eu posso ajudar as pessoas sem estar investindo em mim? Então, quanto mais eu invisto em mim, mais eu consigo ajudar mais pessoas, porque senão fica bem difícil, tá? Então, você tem medo de investir em você? Fala, mas eu sou concursado público. Gente, esquece, tá? Você precisa investir em você, no seu bem-estar e qualquer coisa que seja pra você. Você quer ter mais coisas na vida, você quer conquistar mais coisas na vida, ou você quer ficar ali naquela vidinha medíocre, né? Medíocre no sentido de estar sempre ali na média. Então, o que é importante? Outra coisa para você poder dar pequenos passos. Pequenos passos geram grandes resultados. Porque eu sei que é muito difícil sair da zona de conforto. Sempre vai ter um monte de gente falando besteira. Pra que você vai fazer isso? Porque são pessoas que não querem fazer, que acham que se você fizer, elas também vão ter que fazer. Então, tem várias pessoas que estão ali só para te sabotar, para te puxar para baixo, porque não querem fazer nada. Então, começa. Dá pequenos passos, né? Tem aquela frase, põe o pé, dá um passo que o universo põe o som embaixo. Então, por menor que seja, é bem importante você investindo no seu aprendizado. Você pode começar seguindo pessoas, vendo vídeos, conteúdo gratuito. Saiba que o conteúdo gratuito vai te levar num nível, não vai te levar num nível mais alto. Cada tipo de programa, de produto, te levam num nível, tá? Quanto mais você investe em você, mais você consegue crescer. Isso eu espero que seja bem claro. Não é só com conteúdo gratuito que você vai conseguir fazer milhões, tá? É preciso sim investir, porque você quer fazer milhões, mas não quer pagar. Isso é escassez, tá? Então é bem importante. Valorize o trabalho do outro. Eu vejo às vezes comentários nos vídeos desnecessários. Assim, não seja um hater, apoie o trabalho do outro. Eu sempre, quando alguém está começando aqui a fazer vídeo, a lançar um produto, eu sempre escrevo para a pessoa, sempre desejo boa sorte, sempre me coloco à disposição para tirar alguma dúvida. Eu sempre estou ajudando o outro, porque quanto mais a gente crescer, melhor. Não acredito, não ganha, o outro tem que perder. Eu acredito no ganha-ganha. Crie oportunidades. Porque às vezes as oportunidades elas são criadas, né? Em vez de esperar por ela, ficar sentado esperando pelas oportunidades, lista 3 maneiras de aumentar a sua renda, lista 3 maneiras de melhorar a sua saúde, lista 3 maneiras de conhecer alguém, ter um bom relacionamento, ou se você já tem um relacionamento, como você pode melhorar o seu relacionamento. Invista em leitura, em cursos, invista para você prosperar, mudar sua mentalidade, invista em você, tá? Não deixa para amanhã. Eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram, são ótimas. Gosto muito quando vocês mandam, porque já facilita, fica mais fácil, mas quem quiser colocar aqui a pergunta, como vocês têm feito também, eu vou responder no final, tá? Primeiro eu vou responder todas essas aqui. Porque eu sinto que minha vida financeira não avança.
Pode ser, não, né? É resultado das suas crenças limitantes, tá? O ambiente que você está inserido, o ambiente sempre vence. Então, provavelmente por isso que a sua vida financeira não avança. Como sei se tenho bloqueios em relação à prosperidade? Você sente culpa, você sente medo, você tem medo da inveja, você acha que é difícil, que algumas coisas são inacessíveis, que você tem que fazer muito. Isso é resultado de quem tem uma mentalidade de escassez. Como mudar minha mentalidade financeira? Foi o que eu falei aqui. Identificando as crenças limitantes, fazendo essa investigação profunda da sua infância, do que você tem falado hoje e substituir não só os pensamentos, as frases, como as atitudes. A lei da atração realmente funciona para atrair dinheiro? Eu falei isso na live passada, funciona sim. Tá? Funciona muito. Eu já atraí bastante dinheiro usando a lei da atração. Mas desejar não é o suficiente. Eu preciso agir. Tá? Preciso ressignificar as crenças limitantes. O que fazer quando tenho medo de ganhar dinheiro? Primeiro, parabéns. Porque reconhecer que tem medo é um grande passo. Muita gente não reconhece que tem medo. Então, você já está no caminho. Primeira coisa, parabéns. Agora, o segundo ponto é investigar a origem desse medo, que eu já vou te responder que é na infância, e ressignificar isso. Se você precisa de ajuda, na minha bio tem um link para fazer uma sessão gratuita, posso te ajudar. Tem um livro, um e-book, que é baratinho, custa R$27, que chama de 400 crenças limitantes. Tem a mentoria Liberte-se, que é bem para isso, então tem várias coisas ali que eu posso te ajudar. Só acessar o link da bio e escolher. Como posso praticar a gratidão para atrair mais prosperidade? Todos os dias, o tempo todo. Você vai escovar o dente? Agradeça por você ter a escova e a pasta de dente e a água. Você vai tomar banho? Agradeça que você tem o sabonete e a toalha e a água. Cada coisa que você for fazendo durante o dia, você pode agradecer. Não precisa só esperar de noite ou de dia escrever. Vai fazendo automático. Você vai entrar no carro para ir trabalhar, agradeça que você tem um carro, gasolina, um trabalho. Agradeça o tempo todo. Você vai beber água, agradeça que você tem um copo e água. Vai agradecendo o tempo todo. Até isso ser automático. Mas sinta isso. Existe alguma prática diária para desbloquear minha mente para o dinheiro? Sim. Meditação ajuda muito. Visualização, gratidão, as afirmações positivas, aqueles quadros de visualizações. Hoje eu atualizei o meu porque eu já tinha conseguido várias coisas. O que fazer quando me sinto estagnado e sem motivação para crescer financeiramente? 2 pontos. Reavalie seus objetivos. E ontem eu ouvi uma frase bem importante sobre motivação. Quando você não tem motivação, porque motivação é motivo para ação, certo? É porque esse motivo não é forte o suficiente para agir. Então, quais são os seus objetivos? Por que você não quer crescer financeiramente? O que está te impedindo? Qual é essa falta de motivação? Está ligada ao quê ou a quem? Qual é o medo que você tem? Então, é mais profundo do que, não tenho motivação. Como evitar a autossabotagem financeira? Identificar padrões de comportamento que te fazem gastar tudo que você tem, perder. Mas às vezes acontece um acidente, queima tudo em casa. Eu já passei por isso. Mas a culpa era minha. Não era do outro, da energia elétrica, nada. Era só minha. Mas eu tive que assumir essa responsabilidade primeiro. É errado querer ganhar muito dinheiro? Não. Mas troque ganhar por fazer. Porque quem ganha mesada e é criança. Você é adulto. Então, eu faço muito dinheiro. Você tem medo de falar essa frase? Primeiro.
O dinheiro, ele é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, como qualquer outra ferramenta. Nas mãos de pessoas boas vai ser usada para o bem, nas mãos de pessoas ruins vai ser usada para o mal. Como lidar com a culpa de ganhar dinheiro enquanto outras pessoas passam dificuldades? Você pode prosperar, fazer muito dinheiro, como muita gente, e ajudar as pessoas que merecem, não as pessoas acomodadas que só querem ficar esperando. Quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você consegue ajudar. Então tem uma frase do Wendel Carvalho que fala: enriquece quem ajuda mais pessoas. Por isso que quem está no digital consegue atingir mais pessoas, está ficando muito mais rico de quem não está. Nota essa frase. Porque algumas pessoas atraem dinheiro facilmente e outras não. Mentalidade. Porque elas têm uma mentalidade de prosperidade. Como a minha relação com o dinheiro na infância influencia a minha vida financeira hoje? 100%. O que você aprendeu na infância sobre dinheiro, sobre relacionamento, é a sua realidade hoje. Porque o resto você só foi reforçando. Tá? No Libertes, quem fez, viu que muitas coisas vêm desde todos os chefes atuais, por exemplo, todas as empresas que passaram tinham o mesmo padrão. Então, quando você começa a investigar, você vai ver que muita gente veio da infância. Vou dar um outro exemplo. Eu tinha uma cliente que ela é muito inteligente, foi para fora, trabalhou fora do Brasil, tinha um cargo bem alto, mas ela não conseguia fazer uma apresentação. Eu falei, mas como? Porque na infância, uma professora falou que ela não sabia escrever. Acho que ela tinha uns 6, 7 anos. Criança com 6, 7 anos, há muitos anos atrás, estava começando a aprender a escrever. A professora foi péssima? Foi. Teve a menor sensibilidade? Não, mas isso virou um trauma e a partir do momento que ela conseguiu trabalhar isso, desbloqueou e ela faz apresentações, faz muitas outras coisas. Mas foi algo que ela nem imaginava que era isso, tá? Então, por isso, procure ajuda. O que fazer quando me comparo com pessoas mais prósperas? Primeiro que a comparação você sempre perde. Você não tem que se comparar com as pessoas mais prósperas. Você precisa observar o comportamento delas, qual é o padrão de comportamento, como elas pensam, como elas agem, para aprender com elas. Tá? Não se compare. Como lidar com familiares e amigos que têm uma mentalidade negativa sobre dinheiro? Mantenha a distância. Enquanto você não se curar, enquanto isso não te atingir, distância. Quando você estiver mais curado, que vai entrar para um ouvido e sair pelo outro, tanto faz o que a pessoa fizer, aí ok, mas quanto maior a distância, melhor. Como eliminar a ansiedade financeira e confiar mais no fluxo da abundância? Cria um plano financeiro, fortaleça a sua mentalidade, estabeleça metas, olhe suas dívidas, olha como está a sua conta bancária, encare a sua vida de frente. Primeiro, se você tem dívidas, como você zerar, e depois criar um plano para crescer. Quem está começando, começa com um plano de 5 anos. Hoje em dia, já existem, as pessoas recomendam fazer um plano de 20 anos, tá? Mas começa como você conseguir. Eu vou fazer de 1 ano. Faz de 1 ano. Depois faz de 2 anos, faz de 5 anos. Vai fazendo. Mas é importante você ter metas e trabalhar todos os dias para atingi-las, né? Qual o primeiro passo para destravar minha mente e atrair prosperidade? Identificar e ressignificar as crenças limitantes que eu falo constantemente aqui. Esse é o primeiro passo. Porque as crenças nada mais são que esses pensamentos, que está ali enraizado, que é o que você precisa trabalhar constantemente. Eu trabalho há 10 anos, foi acho que o primeiro curso
Foi uns 10 anos, mais ou menos. E continuo trabalhando constantemente, porque cada vez eu vou descobrindo mais coisas. Quanto mais eu me conheço, quanto mais cursos eu faço, quanto mais eu invisto em mim, mais eu descubro coisas. Então, não pare. Essa é uma coisa. Não parem de investir em você. Você merece ter uma vida melhor, mais próspera. Se alguém tiver uma pergunta que não aparece aqui, eu acho que não tinha, mas vamos ver. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã. E aí, se eu perdi alguma coisa aqui, porque aparece um monte de gente entrando, eu respondo amanhã, tá? Mas não se preocupe que vocês não ficam sem resposta. Eu já vou colocar qual é a próxima live. Quem quiser já pode começar a me mandar perguntas, tá? Então, até a próxima terça.